Marca de automóveis que já teve a preferência do Príncipe Ranier de Mônaco e pouco conhecida aqui no Brasil, a sueca Saab já despejou muita potência no tradicional Rally de Monte Carlo com o seu modelo 96. E agora, Renato Belotti, da Garagem com Belotti, vai despejar o seu conhecimento em automóveis raros e colecionáveis aqui no Máquinas na Pan. Hoje a gente vai falar do Saab 96, um modelo que se destacou muito, tanto nas ruas quanto nas pistas de rally. Volvo, mas a Saab também teve modelos bem interessantes, principalmente modelos europeus. Como a gente sabe, pouca coisa chegou por aqui, a gente acabou não tendo, algumas marcas europeias, aliás, não chegaram aqui no Brasil, a gente não teve essa felicidade de ter, mesmo marcas que pertencem a outros grupos, né? A Volkswagen e tal, que não foram vendidas aqui. Mas o Saab 96 é um modelo interessante porque ele traz, primeiramente, um design que é muito cativante, né? Para quem gosta de rally, de carros clássicos e tudo mais, rallies de velocidade, os rallies históricos como Monte Carlo, logicamente já viu esse carro que foi um dos grandes vencedores, né? A gente sempre fala do Mini também, que venceu lá na década de 60, mas o Saab 96 também se destacou muito. E como a gente sabe também, a Saab é uma indústria que existe essa vertente dela, esse braço aeronáutico, os caças atuais, são da Saab também aqui do Brasil. Então os carros da Saab, eles têm um design, eles têm um quê, uma engenharia que envolve também a engenharia aeronáutica para carros de rua. É um carro que parece que está sorrindo para você, é interessante, ele é muito simpático na verdade. E com esses faróis auxiliares amarelos aqui ficou excepcionalmente legal, né? Um detalhe interessantíssimo é o motor V4, já falaremos sobre isso, um motor que não teve continuidade depois, mas ele tem uma história interessante. E aqui essa customização ali de Monte Carlo de 1968, que combinou perfeitamente, né, a faixa do Camel com o azul. Ficou simplesmente sensacional, realmente muito bacana. E terminando aqui nessa parte traseira, também, né, carrinho com uma traseira pequena, conjunto ótico, com a ré aqui embaixo. O proprietário, inclusive, teve o capricho de fazer aqui, ó, esse padrão dos carros europeus da época que usavam essa identificação na lataria mesmo do carro. Depois passaram a usar na placa, né? Se procurar aí na internet, vocês vão ver que tem o significado das placas e numerações, é muito legal esse tipo de pesquisa também. Outro detalhe interessante, eu falei da engenheiros aeronáuticos, influenciaram muito a Saab, olha só que legal, até a angulação da abertura do vidro, são coisas muito pensadas, eventualmente para um uso, né, mais aeronáutico do veículo, digamos assim, se isso for possível. Aqui que legal, nós temos a abertura da porta, a maçaneta também tem um formato interessante. E aqui, espaço interno, você vê, isso é uma característica legal de carro europeu da época. Eles são carros compactos, mas tem um bom espaço interno. Se uma família que tivesse 3 filhos, por exemplo, eles poderiam andar no carro tranquilamente. Agora, uma característica bem interessante desse carro que eu gostei muito é a ergonomia. Eu estou sentado aqui, vocês vão ver nas impressões ao volante, né? Você vê o capô, né? E ele é um carro pequenininho, tá tudo muito à mão. Eu comento que carro pequeno você estende a mão e chega do outro lado. É exatamente isso aqui, né? Esse carro você chega do outro lado rapidamente. E o painel também, olha só, a ergonomia dele é boa porque, ó, ventilação, nós temos aqui luzes, ventilação, tudo muito à mão, né? Tudo literalmente à mão, você está dirigindo, você pode acionar. E a gente tem aqui também a transmissão de 4 velocidades. Aqui, ó, as instruções estão aqui, então 4 marchas, câmbio tradicional na coluna, que é uma delícia guiar, e aqui nós temos um limpador, ou seja, olha só que praticidade, que ergonomia. O carro foi bem pensado nesse sentido também. E o volante aqui com um raio só, o detalhe que o destaque do Saab no centro. E aqui pedais próximos, né, que o pessoal adorava precisava, aliás, fazer um ponta-ataque nos rallies. E aqui, meus amigos, uma das coisas mais sensacionais desse carro, bom, primeiro, olha só, acabamento de forro, né? Tem carro novo que a gente anda que não tem, às vezes, esses acabamentos, é curioso. 2 observações. Primeiro, isso aqui. Estados Unidos, para quem não sabe, é o paraíso de qualquer tipo de carro. Os caras têm clube de tudo, tem todo tipo de carro.
e mesmo carro que não teve lá, eles têm. É um negócio muito bacana. Bom, primeiro o tamanho do cofre do motor, tamanho razoável, né? Mas uma das coisas mais legais é justamente essa aqui. Esse motor V4, que é uma graça esse motor, definido em uma palavra, muito bonitinho esse motor V4, o motor feito pela Ford para equipar o Taunus, que quase chegou ao Brasil, como a gente sabe naquelas clínicas da Ford, e um motor V4 de 1,5 litros com 65 cavalos, olha só que motorzinho bacana, né? Imagina se a gente tivesse aqui no Brasil Corcel GT com um motor V4 desse, pô, teria sido sensacional. Esse som do V4 ele é bem compassado, é bacana o som do V4. Olha só. E é aquele câmbio que você tem que tratar ele com carinho, né? Você vai indo na maciota, faz as trocas sem pressa e ele vai te proporcionando realmente uma satisfação muito grande ao volante. Como eu falei, é um V4 de 1,5 litro com 65 cavalos, ou seja, um motor que não gera tanta potência, mas para o padrão da época era muito legal. E o que é legal do Saab 9.6 é que a gente nota a história dele nas pistas. O proprietário desse carro é um apaixonado por rallies e um apaixonado pelo Rally de Monte Carlo especificamente, que foi onde esse carro brilhou muito. E se a gente pensar no contexto de época, um motor bem acertado também para a proposta do carro. Então seria realmente fenomenal. E essas soluções, de modo geral, elas acabaram sendo muito interessantes para o contexto da época. Inclusive, esse carro tem um sistema de roda livre também, como os DKV, né? Eventualmente você está numa descida, alguma coisa, ele acaba funcionando como um freio motor. É bem interessante. Última coisa é a ré. Você puxa a alavanca e põe para baixo. E daí dá a ré. Olha só que maravilha. Realmente fenomenal. Belo carro, realmente. Muita história para contar e é uma satisfação muito grande. Grande abraço, nos falamos. Até mais.